Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Palmeiras tem jogo decisivo para Libertadores da América contra a equipe do Júlio Barranquilla. Tem informação também sobre o mercado da bola, ótima notícia sobre o Danilo. Será que o Danilo vai jogar no Palmeiras, galera? Eu trago tudo nesse vídeo, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Beijo sobre o Palmeiras. Boa noite, Bazégio. É dia de festa pro atacante Paulinho? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, motivo para muita comemoração, porque o Paulinho marcou o seu primeiro gol desde que se recuperou de lesão, ficou longe dos gramados por longos 9 meses e marcou num lugar que ele considera a sua casa, o Maracanã. Contou com a presença de familiares no camarote do estádio e ele também relembrou um momento profético durante o seu tratamento da lesão. Numa conversa com o Lucas Evangelista na academia de futebol, ele já havia projetado esse duelo decisivo com o Flamengo. Vamos conferir. Isso aqui foi antes de você voltar? Você lembra dessa conversa com o Lucas? Foi 30 de abril, pai. 30 de abril, antes de você ter voltado. Tá aí o gol do Paulinho, que saiu no 6º jogo que ele disputou após se recuperar da lesão. Em todos esses 6 jogos ele entrou no finalzinho, na reta final das partidas, mas dessa vez ele teve tempo suficiente para fazer a diferença e ajudar o Palmeiras a ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Jogador de personalidade, Paulinho, galera. Paulinho, quem sabe, né? Tem faro de gol, fez um golaço. E na sexta-feira, meu colega Alex Miller, meu colega Osmar Garrafa, discutiu comigo, falando que Abel Ferreira tinha que ser demitido. E eu queria saber de Alex Miller se ele está mais calmo, como diz a tia Leila. O Palmeiras não vencia o Flamengo no Maracanã, desde o 2-1 de 2015. E aí eu pergunto pra você tá mais calmo, você tá mais contente com o Abel Ferreira, ou se você acha que precisou da expulsão aí do Carrascal? Fica Abel ou fora Abel? Agora tá com 7 pontos aí de vantagem. Queria saber como tá seu coração. Ela tá provocadora, né? Nossa, que revanchismo. Eu tô aqui pra te espinafrar um pouco. Não, Michele, isso aí acaba sendo até um casuísmo, né? Porque o Palmeiras realmente construiu uma vitória até histórica, do mesmo jeito que a gente se lembra daqueles 4-1 no Maracanã em 79, no time do Tele Santana. Até hoje, torcedores que viram aquele jogo se lembram com muito carinho. E esses 3-0 também serão lembrados por muito tempo, né? E evidente que se a gente contar a história do jogo como tudo aconteceu, até a expulsão do Carrascal, por volta de 20 minutos de jogo, só tava Flamengo, o Carlos Miguel já tinha feito um milagre e o Palmeiras todo atrás, aguentando a pressão do Flamengo, naquela sensação de que a qualquer momento vai sair um gol do Flamengo. De repente veio isso é verdade, né, galera? O Flamengo com a menos começou a ter que organizar diferente e o Palmeiras foi preenchendo os espaços, conseguiu dessa vez fazer valer ter um homem a mais em campo, ao contrário do que já tinha tido chance contra Remo, contra o Corinthians e não tinha conseguido, mas contra o Flamengo, que também ataca mesmo com a menos, abre-se mais espaços para conseguir preencher, e aí o Palmeiras fez muito bem, fez um belo gol, foi um golaço, a construção do gol do Flávio Lopes foi sensacional, o Marlon Freitas, Alan, que foi melhor em campo, e depois foi uma coisa natural, o Palmeiras venceu o jogo. Ótima vitória que pode dar o refresco que o Abel precisava para continuar o seu trabalho e tentar evoluir a qualidade de atuação do time do Palmeiras, coisa que não vinha acontecendo. E o Palmeiras também tem que virar a página e pensar na Libertadores. E aí eu pergunto pro Bazégio, quais são as contas do Verdão pro duelo de quinta-feira contra o Júnior Barranquilla? Vamos lá, Michele, antes de falar as contas do Verdão, tem notícia fresquinha envolvendo o Palmeiras, porque o Palmeiras foi multado em $15 mil pela Conmebol por causa daquele gesto obsceno que o Abel Ferreira fez pro Flávio Lopes na partida contra o Sporting Cristal. O Palmeiras tem 7 dias para recorrer. Se fizer isso, tem que pagar uma taxa de $3 mil. Por falar em Libertadores, o Palmeiras segue dependendo apenas de si para confirmar a classificação para as oitavas de final, apesar do tropeço contra o Cerro Porteño. É o segundo colocado do seu grupo e se empatar com o Júnior Barranquilla quinta, 7 horas da noite aqui no Allianz Parque, tá classificado. Só uma catástrofe tira o Verdão da próxima fase, algo que não acontece desde 2016. Nas últimas 10 edições, o Palmeiras se classificou tranquilamente para as oitavas de final. Para cair na fase de grupos, o Palmeiras precisaria perder para o Júnior Barranquilla aqui no Nubank Park e o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, na casa do Cerro. Então, convenhamos, não é uma combinação muito fácil de acontecer. O Palmeiras, apesar de não
estar na primeira colocação, segue tranquilo e, se tudo der certo, deve confirmar sim a sua presença nas oitavas de final do torneio. Fato é que o clima aqui nos arredores do Nubank Park, após a vitória sobre o Flamengo por 3-0, tá muito mais tranquilo, e aquela grande pressão sobre Abel Ferreira vai diminuindo cada vez mais, viu, amigos? A pressão vai diminuindo até quinta-feira, porque se perder quinta-feira e tiver desclassificado da Libertadores, o que acontece, Alex? Será uma catástrofe, uma nova crise. Se perder quinta-feira, ser eliminado de uma Libertadores, vai perder agora, vai se é muito classificar. pior do que se tivesse perdido pro Flamengo. precoce, Não teria adiantado nada ganhar do Flamengo como ganhou e cair fora da Libertadores. Tem que confirmar a classificação para aí sim ter uma parada de Copa do Mundo tranquila, e no segundo semestre com tudo em direção aos 3 títulos que o Palmeiras vai brigar. Acredito que o Palmeiras obviamente se classifique e aí entra novamente firme e forte na briga pelo título, mas só lembrando que, né, para alegria daqueles que gostam de muita emoção, caso tenhamos o Palmeiras na segunda colocação do grupo, pode pintar um Corinthians e Palmeiras já nas oitavas. Já pensou? É clássico, A hein? última que eu tenho sobre Danilo. Olha só, se liga só. Grande informação aí. Ele ficou extremamente insatisfeito com a proposta salarial do Palmeiras. A ponto, satisfeito. A ponto de falar, cara, o contrato é muito bom, baita salário, né? E assim, não é que ele não quer mais ir pra Europa, não é essa a questão. É que é aquilo que a gente projetava, né? Ele vai viajar pra Copa do Mundo. A ideia do Palmeiras era tentar contratar antes, mas ele vai viajar pra Copa do Mundo com o contrato na mão dele do Palmeiras. Repito, ele adorou o contrato feito, proposta salarial, tempo de contrato, tá tudo da forma como ele quer, né? E isso naturalmente aumenta a expectativa pela chegada do jogador. E mais, hein? O que eu fiquei sabendo é que no Brasil é só Palmeiras mesmo, e que se fosse para ir para o Flamengo, por exemplo, ele optaria pelo Zenit, que foi o único clube que fez proposta por enquanto para ele. Então, assim, tá muito bem encaminhado e já nem sei mais se... É claro que agora ele pode ser, não sei se ele vai ser titular ou não, mas se ele arrebenta na Copa do Mundo, aí chega Real Madrid, aí não tem muito o que fazer. Mas eu te diria, Morelli, não sei se você tem alguma informação, que somente esse nível de chegada para ele vai fazer o jogador mudar de ideia, porque o contrato oferecido pelo Palmeiras é um baita contrato. É a mesma informação que eu tenho. Falo que ele gostaria de ir para a Inglaterra. Se não tiver nenhum clube da Inglaterra, ele fica no Brasil, e ele prefere o Palmeiras e não vai preferir o Flamengo. É a informação que eu tenho também. Agora, que humilhação, hein? Nesse prefere o Zenit do que o Flamengo. Tem o futebol inglês, que ele dá preferência também, ele e seus representantes, né? E aí é mais dinheiro também pro Botafogo, né? O Botafogo quer 40 milhões de euros. A informação que eu tenho é que não vai chegar. Nem dinheiro, em 200 milhões de reais. Muita coisa, né? É muita coisa. E o Palmeiras corre quietinho, caladinho, pra depois da Copa. Pra Leila se manifestar publicamente, como ela se manifestou contra o Cerro Porteño, falando, né? Não, Danilo, interessa, claro. É porque tem coisa, Vic. Tem coisa bem encaminhada. E repito a informação, Morelli também tem. A proposta do Palmeiras pro Danilo foi aceita pelo jogador. Ele adorou os termos oferecidos e só realmente não fecha agora porque ele não precisa fechar agora. Ele já vai ter essa proposta exatamente. Lá. Tá certo. Tá certo. De repente, se chegar algo melhor, que ele olha e fala, putz, Paris Saint-Germain ou alguém na Inglaterra, sei lá, o atual campeão Arsenal ou outro time, pode tentar seduzi-lo, mas proposta bem gorda. Que foi falado. E vai disputar uma Champions. Mas eu vi uma notícia que fizeram uma proposta... saiu que é a posição dele, né? Não, tudo bem. Eles fizeram uma proposta pelo Ederson, né? O Ederson volante. Eu vi que o Manchester United estava interessado. Atalanta, né? E que se for, aí eu acho que dificilmente vai atrás de um outro jogador com a mesma característica. Bom, eu falei essa semana passada que a Leila ela tem 2 caminhos determinantes nessa reta final, esse ano e o ano seguinte, da trajetória dela no Palmeiras, como presidente. Ela pode terminar o mandato como a melhor presidente. E, cara, ela tá com a faca e o queijo na mão. Porque se o Palmeiras vai terminar o primeiro semestre do Brasileiro. Vai ser lá a classificação. Não nos melhores contextos, mas vai ser lá a classificação. Me desculpa, mas a Vicky falar melhor presidente, aí está de brincadeira, hein? Melhor presidente, sem dúvida nenhuma, pra mim, foi o Paulo Nobre, galera. Não tem discussão. Libertadores. E já tá classificado na Copa do Brasil. Se ela for assertiva no mercado, porque o Palmeiras não tem um time ruim. Quem fala que o time do Palmeiras é ruim é maluco. Mas tem algumas lacunas. Que eu coloco o lado direito, eu coloco a ausência de um primeiro volante, que embora tenha o Emiliano, mas precisa de alguém com um pouco mais de confiança, e alguns pontinhos ali no ataque. E quem sabe, né, um meia. Não é uma maior necessidade, mas é muito importante. Esses pequenos ajustes sendo feitos
O Palmeiras vai montar um time que briga de frente já atualmente já briga, mas vai fortalecer ainda mais pra uma briga direta. Pô, uma briga direta. De nível total. Exato. E uma briga direta pra você brigar por uma Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Sobe de nível total. E detalhe, Copa do Brasil, o maior adversário já saiu fora do caminho, que é o Flamengo. Brasileiro, você já ganhou um confronto direto de ida. O segundo confronto é na reta final. Amanhã é o sorteio da Copa do Brasil, né? Já? Amanhã. Amanhã. Exatamente. Amanhã. Então, cara, e a Libertadores da América, não sabemos qual vai ser o caminho. Vai pegar o primeiro colocado de outros grupos, mas aí não pode escolher adversário. Quem quer ser campeão brasileiro tem que ir pra cima de quem vir. Mas se vir... Nessa parte concordo com ela. Aí tem outro caminho facilitado da Leila. Que tem 2 ídolos loucos pra vir pro Palmeiras. De alto nível. Que é o Gabriel Jesus e Danilo. É que eu falo, em outras épocas não tinha jogador assim querendo jogar no Palmeiras. Em outras épocas você só via esses caras querendo ir pra Flamengo, Corinthians, ninguém queria jogar no Palmeiras. E o cara, você imagina o cara dizer que em vez de ir pra um Flamengo, que é um outro time totalmente estruturado, prefere ir pra um Zenit e ficar escondido na Rússia. Galera, isso mata o rubro-negro. É muita humilhação pro time do cheiro, né? Os soberbos, né? Então, é mover todos os mundos e fundos pra poder trazer esses 2 jogadores, repatriar Gabriel Jesus e Danilo, ir no mercado, ser assertivo com o lateralzinho e, pô... Tem alguns acertos pra fazer. Eu acho que mas são poucos acertos. Eu acho que o Abel tem mais responsabilidade do que essas contratações. Se o Abel conseguir acertar o time nessa parada, de modo a fazer com que a gente já viu em outras temporadas, o Palmeiras... vai bem no segundo semestre. E só mais uma informação para completar, né, também de algumas pessoas que essa questão de Europa parte muito mais dos representantes, porque o cara me falou, mano, Danilo, cara, ele é da Bahia, ele gosta do calor, ele não tá nem aí com essa questão de jogar na... Não é que não tá nem aí, é lógico, jogar uma Champions, tá, mas sabe quando o cara é muito sossegado? É isso. E ele é um cara que o simples pra ele já vale muito, e não estamos falando de simples, eu repito, a informação é que o contrato do Danilo, ele vai ser um dos caras mais bem pagos do futebol brasileiro, porque ele é o melhor jogador brasileiro na atividade hoje, então tem que ser. Isso. E ele vai pra Copa. O que ele pode querer mais do que disputar uma Copa do Mundo? E ele pode se tornar um jogador com 3 títulos de Libertadores da América antes dos 30 anos de idade. Caramba, é verdade, né? Ele pode somar 3 títulos de Libertadores da América. 2 com ele ainda em formação, mas sendo titular e sendo destaque. E agora com um jogador como um jogador ainda mais completo. Então, é que eu falo, às vezes, é que eu falo olhando muito a carreira do Arrascaeta. Pro cara, seria como, pra carreira? Ter ido pra uma Europa, jogar no time de segundo escalão, ganhar do dinheiro e ficar lá? Perfeito. Ou hoje, está sentado numa cadeira do lado do Zico na história do Flamengo, igual ele tá? Pois é. O que é mais interessante pra esses jogadores? Cara, o Palmeiras hoje, ele... Porque é aquilo que a gente fala, que time que dá estrutura pra ser campeão da Champions, por exemplo. Portugal, com todo respeito, nenhum dos 3, não. Inglaterra, 2 ou 3 que sempre brigam. A Itália não tem nada faz tempo. A Alemanha, só o Bayern de Munique. A França é só o PSG. A Itália tá tão ruim que seleto grupo. Juventus e Milan ficou fora da Champions, né? O Milan simplesmente derreteu no segundo turno. Nem ficou em 6º, 7º, sei lá, nem pegou vaga de Champions. Então, ô Danilo, teu lugar é no palestra. Você é da casa, você conhece tudo. Lembrando que o Palmeiras trabalha pra vender o Alan e o Flaco. Acho que é ligação, né? Esse me dói. Se desfazer do Alan, me dói o coração. Não vou mentir, não. Mas se for necessário... Acho que vai ser um dos 2. Porque aí dá pra você vender aí os meninos da base, né? Acho que tem proposta. O Eric Belé vai ser vendido. Informação que eu tenho que o Eric Belé já tá com passaporte italiano e vai jogar na Europa. Vai jogar na Itália. Eu não sei que clube ainda que chegou pra levar. Mas é bem provável que ele vai jogar na Itália. Alan então já é cedo pra vender, né, galera? Não é muito dinheiro, mas agora, o Pedro Lima foi vendido pro o Flaco, acho que tá na hora já. Mais uma grana pro Palmeiras, algo em torno de 7 milhões de reais. Então, assim, vai ter que vender, Morelli. Isso não vai ter jeito. É bom dinheiro. Agora, como balancear? Vende os caras que estão em alta ou vende um que tá em alta pra já bater a meta orçamentária ou vende 3, 4 da base que podem... Eu não sei se a conta bate, né, com esses da base. O Flaco tinha pedido pra sair, né? Se for 20 do Heitor, mais 10 do Belé, mais uns 7 do Riquelme, mais uns 6 do Benedetti, 7, aí dá mais ou menos isso. Agora, será que vai ter mercado pra todo mundo aí? O Palmeiras é bom de venda. Selo João Paulo Sampaio. Então, é que eu falo. E aí se mantém o Alan adaptado com o time. Você ainda... Eu não vou dizer nem que é esperança... Eu não vou colocar a palavra esperança, vou colocar a palavra expectativa, porque o que o John Arias pode render todo mundo sabe. Então não vou dizer que eu tenho esperança dele jogar bola. Não, eu tenho expectativa dele jogar bola, dele mostrar o que sabe depois da Copa. Tem Paulinho, se você vende o Flaco, você pode ir atrás do Gabriel Jesus. Tem retorno do Vitor Roque, que ainda não jogou em 2026. Tá faltando alguma coisa. Né? Não, inclusive, muitas partidas que o Palmeiras não saiu com a vitória, se tivesse o Vitor Roque, eu tenho um total ali pensamento que teria saído com os 3 pontos. E ainda... Faz falta o Tiquinho no time do Palmeiras, né, galera?
falta o Vitor Roque na temporada. Então, o Piquerez que volta, e aí agora você tem o elenco, vamos supor, um jogo de Copa do Brasil, você pode jogar o Arthur, ele tem capacidade. E aí, Libertadores, o Piquerez. Isso é elenco. Você pode jogar o Barbosa e o Murilo, e na outra partida jogar até o Gomes e o Barbosa, Gomes e Fux, não sei, você pode ir ajeitando ali, né? Faça encante. Como eu falei, você estava ali com um semblante melhor, mas eu quero saber se agora o Palmeiras, com essa vitória consistente, né, maiúscula em cima do Flamengo, voltou a te convencer, o futebol mais competitivo, deu para dar uma impressão melhor do futebol que estava aquém do esperado? Bom, se liga só no que o Vascaíno ia falar, galera. Se liga só. Vamos lá, vamos dividir o jogo por partes, tá? Até a expulsão, o Flamengo estava dentro do Palmeiras. Jogando, sufocando, pressionando. Na transmissão na Jovem Pan, eu e o Flávio, a gente comentava por aqui exatamente isso, de que o Palmeiras poderia tentar passar do meio campo, caso contrário o jogo poderia de forma muito significativa se enrolar para o Palmeiras e tudo mais, até que veio a derradeira expulsão do Carrascal. E muito bem expulso. O Carrascal, com essa imagem da expulsão, ele pode mandar um DVD para Hollywood para participar da próxima temporada de Karate Kid, de Cobra Kai, de todas essas séries aí que lidam com artes marciais, né? Porque foi um golpe perfeito. No Taekwondo, era medalha de ouro pra Colômbia nos Jogos Olímpicos, né? Achei na casa na cara pelo amor de Deus. Sim, não, é o que eu falei. No Taekwondo, ouro olímpico pra Colômbia, né? E sem qualquer tipo, no nocaute. Mas, brincadeiras à parte, tirando essa avaliação, o Palmeiras depois, ele teve algo que faltava ao time e por isso que as cobranças ao Abel eram justas. O Palmeiras teve atitude e versatilidade. Ou seja, a atitude de eu vou ocupar esse espaço que vocês estão dando em Liberdade para jogar no Maracanã. Ou seja, o meu campo do Flamengo ficou aberto na péssima mudança do Leonardo Jardim, com a saída do Everton Araújo, baixou o Paquetá e tal, enfim, aí ele arrebentou com o time. Segundo, para colocar o Bruno Henrique. Segundo ponto, o Palmeiras teve inteligência de passar a fazer o jogo em que, para esse tipo de situação, é o que você precisa obrigatoriamente corresponder às expectativas. Um jogo técnico, um jogo de movimentação dos atletas em diversas posições do campo, uma equipe que colocou a bola no chão para fazer transição em velocidade, uma equipe em que ela até mudou taticamente o seu semblante ao longo do jogo para poder criar mais volume em relação ao time do Flamengo. O Palmeiras teve até uma linha de 3 com o Emiliano Martínez, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Ao longo da transmissão, eu, Pedro Marques, o Flávio, a gente já tinha observado. O Abel mudou o sistema tático, espetou os dois alas, entrou dentro do campo do Flamengo e ganhou volume. O Alan saiu da ponta esquerda para jogar às vezes de ponta direita. Aliás, o contrário, né? Da direita para esquerda. O John Arias caindo um pouco por dentro, para se apresentar, para dar opção pro Flaco Lopes. E aí o Palmeiras começou a virar um camaleão em campo. O que o Flamengo até 2-3 semanas antes até dos jogos contra o Vitória na Copa do Brasil fazia, o Palmeiras voltou a repetir. O Palmeiras pegou aquilo de bom do Flamengo e usou dentro do próprio clube, ou seja, o Flamengo provou do próprio veneno. Ah, mas tinha um a menos, condicionou, tudo bem. Só que o Palmeiras teve um a menos contra o Santos, contra o Remo, contra o Corinthians, 2 a mais, e ele não soube o que fazer com a bola. Ah, mas então é porque o Flamengo estava mais aberto e esses times se fecharam. Não. É porque o Palmeiras criou o espaço. Porque o Corinthians também estava aberto. Você tem 2 a menos. Você não consegue se fechar com 2 a menos. Eu lembro daquele lance emblemático. Uma falta do Andrés Pereira na entrada da área, 5 do Corinthians na barreira, 3 flutuando, o Palmeiras com 8 caras ali, em vez de ele tocar a bola pra alguém pra fazer o gol sozinho, o Palmeiras chutou a bola pra fora. Ou seja, o time não tinha variação, não tinha inteligência, não tinha noção. Tava mal treinado, tava mal explorado. Você é testemunha daquilo que eu falo, que o Palmeiras é um bom time, que eu sempre falei isso, que o Palmeiras é um bom time, porém estava sendo mal utilizado, estava empregando mal as suas ideias. E no final de semana ele conseguiu pôr em prática aquilo que eu e outros, né, que avaliam futebol, gostariam de ver de uma equipe com esse estirpe, com esse potencial. Jogar futebol, jogar solto, jogar rápido, jogar leve, jogar dinâmico. Então o Palmeiras conseguiu criar mecanismos para construir um 3-0, que poderia ter sido 4, 5, 6, o Palmeiras até acelerasse um pouco mais. O que não pode a partir de agora é o seguinte: esse jogo vai ser uma noite mágica ou ele vai ser o primeiro degrau para uma temporada mágica? No ano passado o Palmeiras morou até o final do ano naquela semifinal com a LDU, na noite mágica dos 4-0. Ele entrou naquele mundo da noite mágica e dali nunca mais saiu. Por quê? Porque ele largou o Brasileiro, porque ele não jogou a final da Libertadores, ele fez o chamado dever cumprido. O Abel Ferreira fez: olha, já fiz a missão do ano, duvidaram de mim? Tá aqui, pronto, 4-0 com a LDU, agora eu quero ver o que vocês vão falar. Não, Abel, tem sequência. E é igual ao final de semana.
Não tá resolvido o ano do Palmeiras. O Palmeiras não é campeão brasileiro. O Palmeiras não é o supra-sumo do favoritismo na Libertadores. Até porque ele tem que se classificar na próxima quinta-feira contra o Barranquilla. Ele vai se classificar. É claro que vai. É só uma tragédia que vai fazer o Palmeiras não ficar fora. Mas matematicamente ainda há um risco. Então, a partir desse sábado, contra o Flamengo, o que o Palmeiras tem que pegar de lição? O que fizemos de tão bem? Tocamos bola, esse time jogou por baixo, não deu um chutão, não deu um cruzamento inútil da intermediária, utilizou a velocidade do Flaco Lopes para trabalhar como ponta, para trabalhar como meio, John Arias circulando um pouco mais, mesmo que ainda não seja decisivo, mas taticamente ajudou, o Andrés Pereira ou o Marlon Freitas se apresentando mais à frente como homens de criação, trazer um volante como Emiliano ou para baixar como um terceiro zagueiro, para fazer um suporte aos volantes, o Alan saindo do lado direito para esquerda, ou seja, é um Palmeiras que deixou de ser engessado para se tornar uma equipe que ocupasse todos os espaços do campo. É isso aí, galera. Ótima análise do Facicano ali sobre esse jogo do Palmeiras, sobre o desempenho do Palmeiras contra o Flamengo, mas fica aquela incógnita, né? Será que o Palmeiras ia conseguir mudar a partida depois dos 20 minutos com o Flamengo com 11 jogadores? Fica essa pergunta, né? Porque o Palmeiras só começou a jogar bola depois que o Flamengo teve a expulsão do Carrascal, né? Que achou que estava lutando taekwondo. Essa é a verdade, né? Então vamos ver se o Palmeiras nos próximos jogos aí contra o Flamengo, o Palmeiras vai mostrar um grande futebol no 11 contra 11, mas que a vitória foi maravilhosa contra a equipe do Cheirinho, isso é indiscutível. A semana do Abel está mais tranquila, mais liviana, né? E o Palmeiras mais líder do que nunca. E o Paulinho, hein, galera? Paulinho que parece que profetizou o gol contra o Flamengo, hein? É um jogador que tem personalidade, não tem medo de jogo grande, jogador decisivo e pode ajudar muito o Palmeiras aí para a sequência da temporada, principalmente após a Copa do Mundo. Palmeiras que entra em campo aí na Libertadores nesse jogo contra o Julião Barranquilla, né? Palmeiras tem tudo para se classificar, só se aconteça uma hecatombe para que o Palmeiras não se classifique, né? É brincadeira, o Palmeiras se empatar esse jogo aí já está classificado aí na Libertadores, que pra mim o Palmeiras, sem soberba alguma eu falo, o Palmeiras já tá classificado, pra mim o Palmeiras vence fácil a equipe do Júnior Barranquilla, mas jogo é jogo, né? Jogo é jogado, porque o Palmeiras perdeu aí para o Cerro Porteño, algo que a gente nem imaginava, né? Nenhum torcedor do Palmeiras aí, por mais que o torcedor do Palmeiras não tivesse otimista, ia imaginar que o Palmeiras sofreria uma derrota em casa para o Cerro Porteño. Aí aconteceu, né? Então não pode entrar também com um salto alto, tem que entrar com inteligência e com humildade, nada de soberba. Ó o Flamengo aí, time da soberba. Agora, falando sobre o time da soberba, galera, voltando agora ao mercado da bola, que notícia espetacular do Danilo aí. Palmeiras aí, como disse o Leandro Bodaquian aí, o Palmeiras já fez proposta pelo jogador, já acertou salário, tudo. Danilo gostou muito da proposta do Palmeiras, está feliz pela proposta, pelo tempo de contrato, então está praticamente tudo certo. Só que o jogador não vai fechar agora, né? Se o sonho dele é jogar na Europa, né, galera? Quer jogar aí no campeonato inglês, ele vai esperar aí uma proposta da Europa. Vamos torcer para que nenhum time europeu faça nenhuma proposta pelo Danilo, que é algo que vai ser difícil de acontecer, né? Eu digo para vocês, eu não acho que o Danilo vai pro Palmeiras. Por mais que ele gostou da proposta do Palmeiras aí, salarial, tempo de contrato, o problema é que depois da Copa do Mundo, galera, tenho certeza absoluta que vai ter time europeu, time grande, que vai vir para cima do Danilo. Então, infelizmente, não é querer deixar o torcedor do Palmeiras desanimado com essa volta do Danilo, mas como ele mesmo já deixou, né, o Palmeiras praticamente em segundo plano, né, galera? Porque a vontade dele é jogar na Europa. Então ele tem a proposta do Palmeiras na mão, mas ele deixou o Palmeiras em segundo plano, porque ele sabe que ele tem futebol para jogar na Europa e é o sonho do cara, e tá certo, né? O cara novo tem que jogar mesmo na Europa. Então eu acho difícil o Danilo vir para o Palmeiras, por mais que, como eu falei, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Agora uma coisa muito engraçada que eu achei foi o Danilo preferir jogar no Zenit do que jogar na equipe do Flamengo. Toma, Flamengo, toma. Eu adorei isso aí, né? Que humilhação pra equipe da mulambada, hein? É brincadeira, né, galera? Mas é isso aí, galerinha palmeirense, vocês foram bem-vindos ao nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!